Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, nação concurseira, minha tropinha aqui da tribo. Por aqui você já sabe, né? Professor Rosselli, seu professor aqui de Direito Processual Penal. Seguinte, nessa aula nós vamos bater aqui o conteúdo de ato jurisdicional. Vamos falar, portanto, acerca dos atos jurisdicionais no contexto do direito processual penal. Beleza, vamos lá. E detalhe, essa aula é em questão, tá bom? Vamos fazer aqui algumas questões para a gente poder massificar o conhecimento que você já tem acerca dos atos jurisdicionais. Mas vamos lá, vamos rememorar o que são os atos jurisdicionais no âmbito do direito processual penal. Para você saber responder essa pergunta, primeiro você tem que saber o que são os atos processuais, confere? Que são aqueles atos produzidos ao longo do processo que, quando reunidos de forma concatenada, o que é que significa concatenado? De forma ligada, ali um atrás do outro, sendo feito ali de forma unida. Quando reunidos esses atos de forma concatenada, formam o procedimento, tá bom? O procedimento processual penal do seu início até o seu fim. Tranquilo, beleza, show de bola, entendi, professor. E os atos jurisdicionais? Pois é, os atos jurisdicionais, eles são uma espécie, digamos assim, de atos processuais. Os atos processuais ali são tudo que é feito durante o processo é um ato processual. Porém, quando a gente fala em ato jurisdicional, nós estamos falando daqueles atos processuais que são emanados das autoridades judiciárias, é quando o juiz decide ou quando o tribunal decide. E aí a gente passa a falar do despacho, da decisão interlocutória, da sentença. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, sem tempo a perder, vamos fazer aqui nossas questões de atos jurisdicionais. Olha aqui nosso slide. Sempre lembrando, qualquer dúvida, estarei lá à disposição no @Ricardo Rosselli, para que a gente troque essa ideia. Estou disponível. Beleza? Tranquilo? Então vamos para as questões. Primeira questão. Olha aí, a primeira questão, na realidade, eu coloquei ela, mas acabei adiantando, né? Porque a primeira questão eu coloquei o conceito para a gente poder marcar a alternativa correta, mas eu já dei a resposta da pergunta. Mas vamos lá, tá valendo. Olha aqui. São condutas praticadas pelo juiz ou tribunal no exercício da jurisdição, a fim de declarar
constituir, modificar ou extinguir direitos. Qual é a diferença de declarar e constituir? Quando você declara um direito, perceba, aquela pessoa ela já tem aquele direito anteriormente, o direito só foi declarado. Já quando você constitui um direito, você está ali inaugurando aquele direito àquela pessoa. Tranquilo? Beleza? Modificar, obviamente, é a transformação do direito e a extinção é autoexplicável, é quando alguém tem um direito e esse direito vai ser retirado. Tá bom? Interessante que você saiba isso. Tudo isso na esfera penal. Sendo assim, esses atos guiam o processo penal desde o momento do impulso oficial da parte acusatória até o final da persecução penal. O trecho acima se refere aos atos administrativos, atos executórios, atos jurisdicionais ou atos processuais. Aí ficou fácil. Nosso gabarito, atos jurisdicionais, tá? Se a gente não tivesse tido essa conversa no início da aula, talvez alguém ficasse na dúvida entre a letra D, atos processuais, mas aí ficou claro que o ato processual ele é o todo, tá bom? Quando a parte faz ali um documento, participa de um interrogatório, alguma coisa nesse sentido, é um ato processual, mas não é um ato jurisdicional, tranquilo? Beleza? Então, de fato, na primeira questão, letra C é o nosso gabarito. Questão 2. Olha aí. São decisões que, muito embora não tenham cunho terminativo, dirimem controvérsias processuais e colocam fim ao processo ou a um estágio do procedimento. Isso é uma sentença, um acórdão, uma decisão interlocutória simples, uma decisão interlocutória mista ou um despacho. Show de bola! Chegamos num momento interessante aqui da aula, que é você saber diferenciar as espécies de atos jurisdicionais: despachos, decisão interlocutória e sentença. Os despachos são aquelas decisões mais simples, elas servem apenas para que o processo continue, para que o processo não seja interrompido, elas dão andamento ao processo. As decisões interlocutórias são decisões mais complexas do que os despachos. Na decisão interlocutória, você decide algo que pode prejudicar a parte. Você pode causar um prejuízo ou um benefício à parte. Por exemplo, a decisão que determina que alguém seja preso preventivamente. Olha que massa. É uma decisão interlocutória, tá bom? Aí é que entra. Essa decisão interlocutória, ela pode ser simples ou ela pode ser mista. A decisão interlocutória simples é aquela que, muito embora ela tenha uma decisão ali que dirime uma controvérsia, como até colocou aqui nessa questão, ela não tem o cunho terminativo, ou melhor, ela não põe fim ao processo, ela não põe fim a um estágio do processo, beleza? O exemplo é que eu acabei de dar, é a decisão que decreta a prisão preventiva. Show de bola. Já a decisão interlocutória mista, perceba, ela também não tem o cunho terminativo, ela não visa terminar, julgar o mérito do processo. Mas acontece que essa decisão ela pode pôr fim ao processo ou a um estágio do processo. Por exemplo, no âmbito do tribunal do júri, a questão da pronúncia e da impronúncia, tá bom? Aí a gente fala da decisão interlocutória mista. E por fim, nós temos a sentença. A sentença, que é a decisão mais complexa, digamos assim, ela tem o caráter terminativo. A ideia da sentença é que ela condene ou que ela absolva ali aquele réu, beleza? Na nossa questão, decisões que não tenham cunho terminativo já exclui a sentença e o acórdão. Dirimem controvérsias, já exclui o despacho. Colocam fim ao processo ou ao estágio do procedimento, é uma decisão interlocutória mista. Aqui na questão de número 2. Beleza? Questão 3.
São decisões, olha só, você vai observar que nossa aula aqui, basicamente, a gente vai bater muito em cima dessa tecla. Despacho, decisão interlocutória, sentença. Eu preciso que isso esteja bem cristalino aí para você. Então, olha aqui. Questão 3. São decisões do juiz ou tribunal que não visam desembaralhar uma questão controversa ou mesmo resolver a demanda, mas tão somente buscam dar andamento ao processo. O trecho acima se refere ao ou a sentença, despacho, decisão interlocutória simples ou recurso em sentido estrito. E aí? Conforme a gente viu na questão anterior, na explicação, qual é o gabarito aqui da questão de número 3? Professor, aí ficou fácil, né? Tu tá botando questão fácil. Cara, tô não. Por quê? Vou lhe explicar por que essa questão não é fácil. Porque para você chegar a esse conhecimento de saber o que é um despacho, decisão interlocutória e sentença, minimamente você tem que ter estudado esse conteúdo. Concorda? O que é que acontece? Muitas vezes os candidatos nem estudam isso aqui para uma prova de nível alto como a sua. O cara fica onde? Lá no inquérito, na ação penal, nos recursos, jurisdição e competência, prisão, medidas cautelares. É ou não é? É. Ele nem chega aqui nos atos jurisdicionais. E quando chega, ele vê ali de forma muito superficial. Por isso que eu insisto nessa tecla. Despacho, decisões interlocutórias, sentença, é interessante você saber. Aqui pra gente, já expliquei, sem dificuldade, uma decisão que não visa desembaralhar uma situação controversa. Ela apenas vai dar andamento ao processo. Nós estamos falando aqui na questão 3 dos despachos. Confere? Sem maior dificuldade que a questão 3. Questão 4. Sentença. Em relação à sentença, eu preciso chamar a sua atenção para os artigos do CPP. Artigos do CPP. Como assim, professor? Os despachos e as decisões interlocutórias, muito embora elas sejam mencionadas no Código, do despacho que admitir ou não o assistente de acusação não cabe recurso. Tem lá, menciona o despacho. A decisão que decretar a prisão preventiva, tem lá no Código, menciona a decisão. Que decisão é essa interlocutória? Porém, nós não temos explicações acerca do despacho da decisão interlocutória no Código. Não temos a composição. No despacho tem que ter o nome do juiz e tudo. A gente não tem explicações, detalhes sobre essas decisões. O que acontece na sentença? Na sentença você tem, por exemplo, o artigo 381, você tem, na verdade, um capítulo só para falar da sentença. E aí é muito válido. E a gente conversa isso na aula, em teoria, de que você precisa ler esses artigos. E aqui eu volto e bato nessa tecla de novo. Leia os artigos relacionados à sentença que estão no Código. Vamos para a questão. A sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Perfeito. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Perfeito. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão também está perfeito. Isso aqui é a fundamentação da sentença. Além disso, nós temos ainda a questão do dispositivo, da assinatura do juiz, lá no artigo 381. Beleza? Todos os itens estão corretos. Então, nosso gabarito da questão 4 é a letra D. Itens 1, 2 e 3. Questão 5, questão de certo ou errado. Vamos lá. Julgue o item abaixo. A decisão absolutória é a decisão que absolve o acusado, podendo ser própria quando o juiz não impõe nenhuma sanção penal ou imprópria
quando o juiz absolve o acusado, mas impõe medida de segurança. E aí, se fosse agora na sua prova, você marcaria certo ou errado? Tá certo, né? Tá certo. Vamos entender isso aqui. A decisão, em especial a sentença, ela pode ser condenatória, que é quando condena o acusado, condena o réu ao cumprimento da pena. O principal efeito da sentença penal condenatória é o cumprimento da pena, muito embora nessa sentença penal condenatória nós tenhamos também outros efeitos. Esses outros efeitos, eles podem ser penais, ou eles podem ser, inclusive, extrapenais, mas o efeito principal é a pena. E quando a gente vem para a sentença absolutória, que é a sentença que absolve, que diz que o cara não foi ele que cometeu o crime, não foi ele o culpado. Essa sentença, essa decisão absolutória, ela pode ser própria, ela pode ser imprópria. Isso é interessante, tem que saber. Cuidado para não confundir lá com a decisão interlocutória, que é simples ou mista. Tem nada a ver. A decisão absolutória própria é aquela que absolve e ponto final. Não foi ele que cometeu o crime e acabou, fica por aí. Já a decisão absolutória imprópria é aquela que, muito embora não aplique a pena, mas entra em cena a questão da medida de segurança. Medida de segurança. Tá bom? Então precisa saber isso aqui para fins de prova. Portanto, questão 5, nosso item está certo. Questão 6. Em relação à intimação da sentença, quando o réu estiver preso, deverá ser feita. Olha aí, o ponto que eu quis trazer aqui para você se relaciona tanto à comunicação dos atos processuais, e obviamente os atos jurisdicionais estão dentro dos atos processuais. Então, e como eu já disse na questão anterior, então quando a gente fala da sentença, a gente precisa ir para o código, tá? Intimação da sentença tem previsão no código, na legislação. Lá no código não vai explicar o que é uma sentença absolutória imprópria, o que é uma decisão interlocutória mista, não explica, muito embora tenha, mas não explica. Já que em relação à previsão da intimação da sentença, tem lá, tem que ir. Quando o réu está preso, essa intimação da sentença pode ser por edital, pode ser através do advogado, por hora certa. E aí, qual é o gabarito? Por edital, através do defensor, pessoalmente ou por hora certa. Ficou fácil, né? Questão 6, pessoal. O cara está preso. É inadmissível o Estado não conseguir encontrar uma pessoa que está sob a própria custódia do Estado. Se o cara está preso, como é que o Estado não tem a capacidade de intimar pessoalmente aquele preso a respeito da sentença? Concorda comigo? Então, letra C é o nosso gabarito. Isso aqui também é previsão expressa no nosso Código de Processo Penal. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima. Questão 7. No que concerne aos atos jurisdicionais, julgue o item abaixo. Olha aí. No processo penal, contam-se os prazos da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem, e não da data da intimação. Essa questão aqui, eu sempre gosto de colocar ela. Por quê? Porque ela cai muito em prova, a verdade é essa. Mas ela cabe tanto no conteúdo de ato processual, quando a gente estuda os atos processuais, como, obviamente, aqui também dentro do conteúdo de ato jurisdicional, que é mais específico. O que acontece? Nós estamos falando aqui do prazo. Esse prazo, exemplo, o juiz fez a sentença, tem que intimar a parte da sentença. Ah, mas essa parte está em outro estado.
vai ser feita a carta precatória. Beleza. Carta precatória é a comunicação quando uma parte está fora do território de jurisdição da autoridade processante, está em outro estado. Show de bola, tranquilo. O que acontece? Esse prazo vai contar da data da intimação, da data em que o oficial de justiça foi lá e intimou aquela pessoa, ou vai contar da data em que esse documento foi juntado aos autos, esteve ali, foi anexado aos autos. Aí, para isso, a gente tem jurisprudência para dizer que essa questão aqui ela está errada. No processo penal, esse prazo, ele vai ser contado da data da intimação e não da data da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou do documento que seja, da carta rogatória, enfim. Beleza? Tranquilo? Então vale muito a pena você ter essa informação aqui para a sua provinha. Questão 8. Em relação às espécies de atos jurisdicionais, julgue o item abaixo. O artigo 315 do Código de Processo Penal dispõe a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Esse trecho faz menção a uma decisão que na prática se refere ao despacho. E aí, questão 8, certo ou errado? O que é que você me diz? Dá para errar não, né? Errado. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma decisão interlocutória. Inclusive, lá no comecinho da nossa aula, quando eu fui falar dos exemplos, eu citei o artigo 315. A decisão que decreta a prisão preventiva é uma decisão interlocutória. Falamos ou não? Falamos. Beleza? Então, meus garotinhos e minhas garotinhas, assim a gente finaliza aqui a nossa aula, beleza? Uma aula tranquila, eu diria uma aula light, porque o conteúdo em si é bem pequeno, é bem tranquilo, atos jurisdicionais não tem muito para onde você correr, diferente, por exemplo, de você estudar jurisdição e competência, prisão, medidas cautelares, você tem uma infinidade de artigos, uma infinidade de conhecimentos que precisam ser estudados e revisados para fins de prova. Aqui é mais uma aula que você precisa ter no seu radar para não pecar naquela questãozinha que é o diferencial, beleza? Você precisa saber isso aqui, mas também não é nada de outro mundo, tranquilo? Então, fico por aqui, forte abraço, contem sempre comigo, vamos com tudo, rumo à sua tão sonhada aprovação. Valeu, forte abraço, até o nosso próximo encontro. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!